Pessoal, boa tarde. Só relembrando para quem chegou depois, se houver o interesse, quem está desse lado aqui está com parte da projeção tapada, né? Se quiser passar para o outro lado, talvez fique melhor. Bem-vindos, então, novamente, a Mini DebConf, FISLE 2015. Para quem não conhece o que é isso, não sabe o que é isso, a DebConf é um evento que ocorre anualmente em algum lugar do mundo, desde 2000. E, inclusive, em 2004 foi aqui em Porto Alegre, aqui no FISLE. E quem comparece à DebConf são os desenvolvedores Debian e quem quiser. Qualquer pessoa pode ir a uma DebConf. É só ir. Ela ocorre mais ou menos na época de julho, agosto, fim de julho, início de agosto. Como eu falei, ela é mundial, né? E os países, cada um localmente faz as suas mini DebConfs. Então, a mini DebConf é algo do estilo da DebConf, só que dentro do país. E nós iniciamos esse ano uma série de eventos do tipo mini DebConf. Começamos com uma em Brasília há pouco tempo, que foi uma micro DebConf. E agora nós temos essa mini DebConf aqui. E já está confirmado, já estamos organizando a mini DebConf que vai haver também no Latinoair. Já está confirmado conosco, da organização, e com o Latinoair também. Então, lá nós teremos uma outra oportunidade de termos um evento como este daqui. Para quem não me conhece, meu nome é Heriberto. Eu vou falar hoje sobre como você se torna um membro oficial do Debian, um Debian Developer, um Debian Maintainer, e, complementarmente também, como é que você começa do zero, como é que você, talvez muitos anos, quem sabe, antes disso, você comece a colaborar com o Debian. Eu mesmo comecei a empacotar, meu primeiro pacote foi em 2006, e muitos anos depois é que eu vim me tornar Debian Maintainer, e muitos anos depois Debian Developer. Então, essas três classes, colaboração geral e colaboração específica também, tradução, pacote, tudo eu vou abordar, e também o DM e o DD. Os itens que nós vamos ver são esses daí. Como eu já falei, eu vou explicar cada uma das classes. E eu vou começar falando aqui sobre quais são as colaborações mais comuns que nós temos. As colaborações mais comuns são essas que estão aqui. Primeiro, você pode participar, por exemplo, de listas de discussão ou de canais de IRC, ajudando outros usuários. Então, no IRC tem, por exemplo, os canais Debian nacional, e também tem os internacionais. A nossa internet aqui, de vez em quando, ela está funcionando até relativamente bem. Eu vou tentar mostrar algumas coisas. Para quem não conhece um ERC, o pessoal mais das antigas conhece, eu vou mostrar aqui, vamos ver se tem conexão, eu vou tentar mostrar aqui como é que funciona isso. Mas, enquanto carrega, né, porque ele tem que fazer login no servidor, essa coisa toda, parece que está indo rápido. Já foi. Então, o IRC é isso daqui. Eu estou logado diretamente no servidor do Debian. Depois, se alguém precisar de mais detalhes, eu digo como é que faz isso. E aqui eu posso ver, por exemplo, uma lista de canais. Vai abrir uma nova aba aqui embaixo e atualizar a lista. Esse é o servidor AFTC, também conhecido como Debian. Ele responde pelos dois nomes. Está organizado pela quantidade de usuários. Então, nesse momento, no canal Debian tem 698 usuários, no canal Tor tem 503. E tem vários canais aqui que são de interesse. Geralmente, esse é um servidor que o Debian usa, e geralmente os canais Debian começam com Debian. A gente pode fazer uma pesquisa aqui por Debian, e vocês vão ver aqui vários canais que existem. Por exemplo, esse aqui fala só sobre segurança no Debian.
Esse aqui é para ajudar quem quer fazer empacotamento e tem dúvidas. São canais que estão em inglês. Mas tem também os canais BR, que estão em português. Então, tem o BR, tem o Devel BR, né? Então, se a gente pegar aqui, o Debian BR está com 28 usuários agora, por exemplo. Tem aqui o de tradução, talvez o Adriano tenha falado na palestra dele. Tem o Devel, onde a gente vai procurar debater aqui em português assuntos de desenvolvimento, praticamente empacotamento, essa coisa toda. Isso é um IRC, para quem não conhece. Se você escrever alguma coisa aqui embaixo, todo mundo vai ver, todo mundo que está aqui vai ver o que você escreveu. E se você quiser falar com uma pessoa especificamente, é só dar 2 cliques em cima do nome dela, que o John Wendell aí. Legal. Que ele vai falar com você. Bom, obrigado ao John por demonstrar junto comigo aqui. Bacana, né? Então, a forma mais comum de ajudar, a primeira, é você entrando nas listas de discussão e ajudando as pessoas, tanto em português quanto em inglês. Diga-se passagem, isso é uma coisa que eu costumo dizer. Eu não sei inglês. Tá, você faz o seguinte, você quer aprender inglês? Faz o seguinte que vai dar certo. Presta atenção no que eu vou falar. Vai dar certo, eu garanto. Entra num canal em inglês, por exemplo, aliás, numa lista de discussão em inglês, primeiro off-topic, né, lista de discussão que você tem mais tempo para escrever. Usa lá seus tradutores da vida, seus translators, essa coisa. Todo mundo estudou um pouquinho de inglês na escola, mesmo que não tenha aprendido muito, estudou. Usa seus tradutores e vai ajudando as pessoas, vai traduzindo, e você também vai recebendo mensagens dessas pessoas que você ajudou. Eu garanto uma coisa, nesses canais técnicos, tipo lista de discussão, digamos que você escreva uma besteira, uma impropriedade lá gramatical, ninguém vai dizer que você está escrevendo besteira. Ninguém vai te criticar. Em 6 meses, você está escrevendo fluente. A prática leva à perfeição. Se você escrever pelo menos um e-mail de 5 linhas por dia, ajudando alguém, em 6 meses você está escrevendo fluente. Tá? É a melhor forma de aprender alguma coisa praticando. Criança de 2 anos fala inglês, mendigo fala inglês, porque eles estão o tempo todo ouvindo aquilo e tentando falar aquilo. Se uma criança de 2 anos consegue, nós também conseguimos. Uma outra forma de colaboração é divulgando o Debian em eventos, entre amigos, enviando bugs. Esse é um trabalho que eu classifico como semi-anônimo, porque o seu nome aparece lá, mas ninguém fica contabilizando. Fulano de tal já enviou 3.000 bugs para o Debian e, graças a ele, 2.000 pacotes melhoraram. Ninguém contabiliza isso. Na minha contabilização aqui não vai aparecer. Mas é uma grande ajuda e acredito que seja uma das maiores colaborações em termos numéricos, quantidade de pessoas que existem. Porque nos meus pacotes muitas vezes chegam sugestões muito boas para melhoria e às vezes soluções que eu não sabia. Né? Então isso daqui é uma outra forma muito boa de colaboração. Enviando patches. Então, no bug, você, inclusive, pode anexar um patch. Escrevendo documentação, seja dentro do próprio Debian, seja fora dele, alguém vai chegar a essa documentação. Afinal, aqui, creio que todo mundo use Debian ou correlatos, mas principalmente Debian, e já tenha recorrido à internet, ao Google, sei lá, para descobrir alguma coisa, e chegou a muita solução no wiki do Debian, no site do Debian, mas chegou muita solução fora deles também. Então, isso aí é uma forma de divulgação também. Afinal, ninguém vai querer usar algo que não tem manual, não tem documentação, não diz como fazer. Né? Então, quanto mais documentação, mais gente utilizando, com certeza, mais fácil de sanar os problemas. Fazendo testes de instalação e enviando relatórios, instalação do Debian inteiro, por exemplo, o CD, que é do testing, que um dia vai ser stable, eles pedem, inclusive, o seguinte, mesmo que a sua instalação dê tudo ok, manda para a gente. Por quê? Porque eles vão saber que, por exemplo,
numa máquina S390, por exemplo, está instalando com perfeição. E é necessário esse feedback. Tem alguém trabalhando com isso. É uma máquina rara e deu certo. Tá? Mantendo pacotes. Aí você pode manter um pacote novo, você pega algo que nunca foi empacotado, empacota e manda para lá. Eu vou falar um pouco disso aqui. Ou pacotes órfãos, aqueles que um dia tiveram dono e hoje não tem mais. Você vai lá, pega o pacote e, mesmo ele estando órfão, você dá uma ajeitada nele e devolve para o sistema operacional, para a comunidade. Dentro de times, então tem vários times no Debian, tem times de games. Eu, por exemplo, sou do time de forense, então eu trabalho muito com os pacotes de forense que estão lá dentro, tentando sempre melhorar alguma coisa, atualizar e tudo mais. Traduzindo documentos e web, acabamos de ter uma palestra agora, do Adriano, falando sobre tradução, é uma atividade extremamente importante. Você não precisa ser programador, por exemplo, você não precisa conhecer código, você não precisa nem ser de informática. Mas eu gosto de tradução e gosto de usar Debian porque eu sou médico e gosto de usá-lo. Você pode traduzir. Quero colaborar, pode traduzir. Bom, você também pode achar outras formas de colaboração nesse link que está aqui embaixo. Agora nós vamos ver rapidamente alguns termos técnicos, especificamente do assunto que nós estamos tratando. Então, nós temos vários tipos de pessoas. Oficialmente, quem trabalha oficialmente no Debian, nós temos, geralmente, esse pessoal está enquadrado nessas 3 categorias. Mantenedores de pacotes, Debian Maintainers, que são os DMs, e Debian Developers, que são os DDs. Então, os mantenedores de pacotes são aqueles que mantém pacotes, mas não possuem uma ligação oficial com o projeto. São pessoas que falam assim, pode ser qualquer um de vocês hoje à noite, por exemplo. Vou sair daqui, daqui a pouco, por exemplo, a próxima palestra vai ser minha também, eu vou falar de empacotamento. Aí o cara fala assim, gostei, vou sair daqui, vou fazer um pacote, seguindo ali o que ele falou e as orientações que tem escritas e tudo mais. E amanhã eu trago aqui, vou virar à noite, vou ver esse troço, amanhã eu trago aqui para eles e eles dão uma olhada e colocam no Debian. E o nome que vai aparecer lá é o seu, não é o meu. Então, mas você não é oficialmente do projeto, você está mantendo pacotes no projeto. Então, nessa categoria que eu falei, até como eu já expliquei, você vai precisar de um sponsor. O sponsor é um patrocinador. No caso, os sponsors são os Debian Developers. São os caras que têm autorização para fazer upload de alguma coisa para o Debian, de algum pacote para o Debian. Você vai fazer o seu pacote e vai procurar, tem várias formas de procurar, depois eu vou falar aqui como, um sponsor para fazer o upload do seu pacote. Qualquer um pode manter pacotes. Nós temos muito mais mantenedores de pacotes, ou seja, pessoas não oficiais mantendo pacotes, do que pessoas oficiais. Apenas nós precisamos desses oficiais para fazer os uploads. Então, basta você começar a empacotar e encontrar um sponsor. No caso de brasileiros, será fácil você encontrar um sponsor na lista Debian Devel Português, a lista de discussão, ou no canal que eu acabei de mostrar, que estava até lá o John Wendell, está lá agora, a Debian Devel BR no IRC da rede OFTC. Então é aquilo, se você gostou disso que eu falei, pode começar. Uma coisa que tem que ficar bem clara, porque às vezes a gente sobe aqui, dá palestra e tudo mais, e nem todas as pessoas, mas algumas pessoas ficam com medo. Nossa, eu não vou nem falar com esse cara. Nós não somos deuses intocáveis e inatingíveis. Nós somos seres humanos que, inclusive, mantemos um sistema complexo e precisamos de mais gente para nos ajudar a manter. Então, um dos principais objetivos de uma palestra como essa é trazer vocês para o trabalho. Vocês serão muito bem recebidos. Muito. E cada um tem um gosto.
Quem gostar desse tipo de coisa, isso aí eu nasci para isso, manter pacote, trabalhar com algum código, alguma coisa assim, nossa, tenha certeza que vai ser muito feliz nessa área, porque eu costumo dizer que, por exemplo, empacotamento é um quebra-cabeça de adultos. É sempre um desafiozinho que você tem que manter, uma coisinha que você tem que melhorar, e alguma coisa que você aprende. Então, é muito bom. Num novo plano, numa situação seguinte, nós vamos ter agora os Debian Maintainers, que são os mantenedores que possuem um pouco mais de experiência. O Debian Maintainer, a diferença dele para a categoria anterior é que eles podem fazer o upload dos seus próprios pacotes. Então, você trabalha durante um certo tempo com empacotamento. Eu vou falar aí que se você for um cara normal, que se dedica, quer aprender, fez alguns pacotes já, está sempre buscando e tudo mais, em 6 meses é um tempo bom para você estar em condições de se tornar um DM. Como é que funciona o DM? Simplesmente, você vai fazer um pequeno processo, que daqui a pouco eu vou dizer aqui como é que é, e aí você ganha a permissão de fazer o upload dos seus pacotes. Então, você empacotou alguma coisa nova, por exemplo. Ou você resolveu adotar um pacote que está órfão. Tá? Nesse primeiro momento, você precisa de um sponsor. Para colocar essa coisa nova no Debian, ou no momento da adoção, pegar o novo pacote já que você está adotando, com as suas modificações e o seu nome lá dentro, porque ele antes era órfão, e colocar no Debian. A partir desse momento que existe o pacote novo ou adotado dentro do Debian no seu nome, as próximas vezes que você tiver que modificar o pacote, se é uma nova versão do autor, lá do upstream e tudo mais, você pode fazer o upload sem precisar de ninguém mais. Tá? O processo é muito simples, não tem grandes dificuldades para você se tornar um DM. Daqui a pouco eu falo dele. Finalmente, você pode se tornar um Debian Developer. Você vai poder executar tarefas que exigem, então, permissões específicas. O Debian Developer, por exemplo, ele pode colocar qualquer pacote no Debian, ele pode ser sponsor de alguém, que é uma coisa que também traz relativo prazer para determinadas pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar como sponsor, ajudar as pessoas. E há 2 tipos de Debian Developers, tem isso também. Os uploading e os não uploading. Uploading são os que conseguem fazer upload de pacote. O não upload, ele não consegue fazer o upload de pacote. Tá, e aí, qual é a diferença básica disso? A diferença básica disso é o seguinte, quando você submete ao DD, você diz, olha, eu quero fazer a prova de DD upload, eu quero fazer agora de não upload. Você pode fazer não upload e um dia fazer upload. Aí você pode trocar a categoria. O processo ele já é um pouco mais específico, ele é composto por provas técnicas, eu vou daqui a pouco falar dessas provas, mas quando se aplica a um e a outro? Bom, se o seu negócio é empacotamento e você quer fazer o upload para você, para os outros e tudo, você tem que fazer o DD upload, que é uma prova mais complexa, pega mais requisitos. Agora, se você é um tradutor do Debian, por exemplo, o Adriano é um tradutor há muitos anos do Debian, elemento-chave, por exemplo, para tradução em português. Está ele ali, acabou de dar palestra. Mas não mexe com empacotamento, então ele não tem interesse em fazer o upload, ele pode fazer o DD não upload. A prova vai ser voltada especificamente, vai ter a parte geral, que tem para todo mundo, e partes específicas para a atividade que ele exerce. Tá? E aí ele ganha poder de voto, por exemplo, em decisões do Debian, ele consegue gerenciar grupos, ele ganha algumas possibilidades a mais na sua vida.
Então, acabei de falar disso aqui, qual é a diferença dos dois, e que envolve algumas provas também. Bom, você vai precisar ter uma chave GPG. Então, eu sempre vou falar para vocês assim. Vocês que estão aqui parecem ser pessoas interessadas no assunto. Providenciem já uma chave GPG. Por quê? Pelo seguinte, a chave vai ter que ser assinada por desenvolvedores, porque, como vocês sabem, GPG não tem cartório digital. GPG funciona no estilo confiança mútua. E a gente, quando você for pedir para ser alguma coisa a mais no Debian, por exemplo, um DM, um DD, você vai ter que fornecer a sua chave. E nós só vamos, na verdade, o Debian só vai saber se você realmente é aquele cara e dono daquela chave, se isso é verdade ou não, se ela tiver assinada pelo menos por 2 Debian developers. Ou seja, pessoas que estiveram frente a frente com você, são DDs e disseram, não, esse cara é quem ele diz ser e a chave é dele, e assina a chave. O problema é você conseguir essas 2 assinaturas, porque você tem que encontrar esses DDs. E nesse evento aqui nós temos presentes, com certeza, 4. Daqui a pouco eu mostro alguns. Tem alguns aqui na sala. Com a possibilidade de ter 5, inclusive. Então, o que você vai precisar? Você trabalha no Debian de alguma forma ou quer trabalhar? Exemplo que eu vi aqui, acabou de ter a palestra do Adriano, eu já vi gente falando assim, poxa, eu gostaria de fazer isso, eu estou empolgado. Se está empolgado e quer fazer, provavelmente vai fazer, vai continuar empolgado, e quem sabe, hoje não passa na mente dele, mas daqui a uns 2 anos ele resolve, eu vou fazer, já que eu estou trabalhando com tradução, já estou há 2 anos, vou fazer um DD no upload aqui, que eu acho legal, vai precisar da chave. Por que não assinar desde já que você tem as pessoas certas aqui dentro de uma mini DebConf, fica voltado para isso e tudo mais? Então, você vai precisar de uma chave GPG do tipo RSA 4096 bits. Essa é a que é aceita pelo Debian. As menores, apesar de dizer em alguns lugares que aceita-se 2048, infelizmente, esses lugares, vamos dizer assim, eles não estão plenamente atualizados. Na hora do vamos ver, os caras falam assim, não, troca por uma de 4096. Então, gerem nos seus notebooks uma chave GPG RSA de 4096 e peçam para os Debian developers que estão presentes assinarem. Você precisa de 2 assinaturas. É bom pedir para todo mundo que você encontrar, porque o dia a dia atropela a gente e, às vezes, alguém esquece de assinar sua chave e tudo mais, pelo menos você pediu para mais pessoas e você vai conseguir pelo menos as 2 que você precisa. Nesse endereço aqui, do Keysigne, que está no meio da tela, vocês vão encontrar todas as orientações de forma sucinta, como gera uma chave dessa, se você não sabe como, e como você pede para a pessoa assinar. Basicamente, você mostra um documento com foto, estrangeiros também pede-se geralmente para mostrar o passaporte, geralmente, e você diz qual é o fingerprint da sua chave, a pessoa leva aquilo com ela, geralmente você entrega já impresso, seu nome, seu e-mail, seu fingerprint. Uma coisa que está se usando muito hoje em dia é tirar foto da tela, está aqui no meu notebook, meu e-mail, meu fingerprint, tudo, e a pessoa que vai assinar tira foto da tela, você prova que você é você, e depois, em casa, ele baixa a sua chave no computador dele, assina e manda de volta para você. As chaves ficam em repositórios públicos na internet. Então, não percam a oportunidade. Se vocês tiverem um evento que tem as DDs presentes, solicite aos mesmos que assinem a sua chave. Tem gente, eu vejo isso muito nas listas Debian, que viaja países para conseguir as assinaturas. Tem lugares no globo, inclusive, que são meio desertos em termos de desenvolvedores Debian. O Brasil é mais fácil, é um país continental. Hoje nós temos 17 DDs no país. Mesmo assim, aproveitem a oportunidade. Então, aqui no evento nós estamos presentes os seguintes DDs. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
primeiro aqui, por ordem de nome, é o Cascardo, está lá atrás, ó, mão levantada lá. Do lado dele está o Metal, que vai aparecer aqui já já. Tem eu, o Metal, o Spectra, o Pablo, ele viria aqui hoje, ele já foi inclusive organizador aqui do FISL, ele estava aí no primeiro dia, viria aqui hoje, mas hoje não deu para ele vir, mas ele mora em Porto Alegre. Fica uma referência para quem mora aqui ou perto daqui, tem o Pablo, é só contactar. E tem o terceiro também, que já deu palestra aqui de manhã e vai dar palestra de novo daqui a pouco. Então, esses 5 aí estão dando mole no pedaço. É só vocês fazerem suas chaves e contactarem pedindo a assinatura. Em caso de dificuldade, você também pode perguntar na lista de discussão a Débora Devel Português se há algum DD próximo a você. E aí aconteceu, por exemplo, recentemente com um amigo meu lá do Rio de Janeiro, o Metal. Eu falei com ele, pergunta a ele, tinha minha assinatura, queria se submeter a DM, hoje já é DM, e perguntou lá na Debian Devel Português. Eu falei com ele, pergunta lá. Aí ele perguntou, tem alguém no Rio de Janeiro aí disponível para assinar minha chave? O Metal respondeu lá, eu estou no Rio aqui e tal. É mineiro, mas está morando agora lá, eu nem sabia, né? E assinou a chave dele, ele entrou no processo de DM e hoje é DM. Tá? Então, é outra possibilidade. Há uma alternativa também, que é você procurar quem são os DDs brasileiros, e aí procura pelo nome do cara e manda e-mail, nesse endereço aqui, o db.debian.org. Esse é um banco de dados de desenvolvedores, quem está lá dentro é DD, e aí você vai ver a lista com os 17 que nós temos hoje. Há também um mapa, nesse endereço que está aqui, eu recortei do mapa só para mostrar para vocês a América do Sul. Esses aí são os Debian Developers que forneceram as suas coordenadas geográficas, tá? Colocaram lá no programa, nem todos fizeram isso, mas dá para ver que, graças a Deus, aqui no nosso país tem bastante, né? Então, para a gente aqui no Brasil, não é tão fácil, não é tão difícil conseguir. Agora, por exemplo, a última vez, no Latinoé do ano passado, eu estava conversando com um amigo paraguaio sobre isso, ele é lá do CELTAB, e nós fizemos lá um trabalho de uma semana junto, uma vez, e fomos olhar no Paraguai e não tinha nenhum. Então, para ele é mais complicado. Então, o Latinoair, por exemplo, é uma oportunidade para ele conseguir. Eu me lembro que ano passado tinha pelo menos 3 lá. Né? Tinha eu, o Cove, o Metal, e não me lembro se tinha mais alguém. Né? Bom, aí, depois dessa história toda, eu vendendo aqui o meu produto, né? Vocês falam assim, eu vou começar a mexer com esse negócio de empacotamento e quero me tornar Debian Maintainer, DM. Como é o processo? O processo é muito simples, o DM é muito simples. Primeiro, você tem que ter a certeza que você já consegue manter os seus pacotes sem dificuldades, porque você vai ser dono deles a partir de agora sozinho. Ninguém vai ficar olhando o que você está fazendo. Ontem mesmo um amigo que é DM me mandou um e-mail perguntando, olha, eu estou com um problema aqui, não estou conseguindo compilar esse pacote, mas era um problema de programação C. Que tem um negócio legal também, que eu acho que eu coloquei aqui, daqui a pouco eu vou falar. Para fazer empacotamento, você não precisa ser programador. É legal que seja, é porque te ajuda, mas eu, por exemplo, não sou. Agora é aquele negócio. Eu mexo com informática desde dos 8 anos de idade. Tenho 43, quase 44. Alguma coisa eu sei. Pô. Fazer um Hello World no C, eu sei. Então, eu sei quando tem um probleminha de strings, alguma coisa assim, e uso o Google também, que me dá alguma visão. Já programei em Basic, em outras linguagens, em latim, sei lá. Em outras linguagens que existem aí, tenho a lógica de programação, né? Agora eu estou tentando aprender Python. O problema é o tempo, mas eu vou conseguir. E ele mandou um e-mail dizendo assim, olha, eu não estou conseguindo construir isso aqui, parece que é um problema de library ou de programação. Eu olhei, não, um problema de programação. Eu já sei o que é, porque eu já tive esse problema. Fui ao Google,
sanei o meu problema e aprendi. Sem olhar o Google de novo e sem ser programação em si, apliquei a correção, testei, deu certo, falei para ele, ó, faz tal coisa. Era só botar um percentual S lá que estava faltando. Quem sabe programar sabe o que eu estou falando, isso é besteira, né? E pronto, ele, legal, funcionou, valeu, pronto, acabou. Não vi mais o cara. Ele fez o upload do pacote dele, ele fez as outras modificações que ele achou necessárias agora e tudo mais. Ele vira dono dos pacotes dele. Então, o processo é bem simples. Geralmente, cerca de 6 meses, isso aqui é uma métrica minha, pessoal, tá? De observação minha e das outras pessoas. 6 meses mantendo pacotes, pelo menos uns 3 pacotes, com vários uploads. Já fez 4 uploads de um, 5 do outro, porque saíram correções, você fechou um bug, saiu nova versão do programa. Isso vai lhe dar uma determinada experiência, pelo menos uns 3 pacotes, mexendo ativamente uns 6 meses, mas, como eu falei, isso é um dado empírico. Você também vai precisar de uma chave GPG RSA assinada por 2 ou mais DDs. 2 DDs já serve, mais é melhor. Mais 2 é o que precisa. Aí você vai precisar de um advogado. O que é um advogado? É um DD, novamente. Você não precisa contar só com DDs brasileiros. Você pode entrar nas listas internacionais. Olha, eu preciso de um sponsor para o meu pacote tal, e um cara lá da Alemanha, eu vou te ajudar. E você começa a tratar toda a sua vida de pacotes com esse cara da Alemanha. Ele é o seu sponsor, ele é DD, ele pode ser seu advogado. O que é o advogado? É alguém que conhece o seu trabalho, ou seja, ele tem que ter sido o seu sponsor, e vai falar assim, esse cara tem nível. Ele consegue manter os pacotes dele sozinho. Eu gostaria de vê-lo como DM. Ele vai escrever isso na lista Debian Newmente. Ou seja, você vai mandar um pedido para Newmente, vai aparecer aqui já para ser DM, e em seguida ele entra advogando por você. Tá? Só precisa de um advogado. Só um. Você pode ter mais de um. Tem cara que tem 5, mas um só já dá. Eu já advoguei 3 pessoas sozinho, que se tornaram, 2 se tornaram DM e uma se tornou DD, com a minha advocacia. Já advoguei com mais 3 também, outra pessoa. Então, um só já dá. Então, como eu já falei, ele tem que ter sido o seu sponsor, saber como é que é o seu trabalho, se você tem nível. Aí você vai declarar publicamente lá na Debian Newmente que você concorda com os termos do contrato social Debian, com a Debian Free Software Guidelines, que é a documentação do Debian que diz que é um software livre. São 9 itens. Você não pode discriminar pessoas, o código-fonte do autor tem que ser tratado com respeito, aquela coisa toda. E que você concorda também com a DEMUP, que é a política de utilização das máquinas do Debian. Basicamente, você vai escrever um e-mail para a lista dizendo assim, adicione fulano de tal como DM, é o título lá, né? E aí você vai escrever lá dentro. Eu concordo com a política, com o contrato social Debian, com a DFSG e com a política de máquinas, a DEMUP. E você assina esse e-mail com a sua chave GPG de 4.096 bits, que já tem 2 DDs assinando ela. Manda o e-mail, assinado. Uma dica é você não usar Gmail e correlatos. Por quê? Porque o Gmail, Yahoo e tudo mais, eles dão uma ajeitada na mensagem. Por exemplo, no Gmail você pode fazer uma mensagem que a linha tem 300 caracteres, ele vai quebrar na coluna 80 na hora de mandar. Pô, isso é fatal, porque se você escreve de um jeito, assina e ele modifica, quebra a assinatura. Então, eu sugiro vocês usarem programas externos. Eu uso muito Sylphid, mas vocês podem usar Icedove e os dois, o Icedove, né, que é o Mozilla Thunderbird, né, no Debian chama Icedove, com o Enigmail, né, que é o plugin, ele entende GPG e o Sylphid nativamente entende GPG. Você só tem o cuidado ali de você mesmo quebrar na linha 80 no máximo, para não ficar aquele texto grande para quem receber, mas se você não quebrar
vai chegar grande, e assina, e envia. Ah, mas qual é o servidor disso? Pode usar o seu próprio Gmail. Olha lá no Google como é que você faz para usar o Gmail, se você tem Gmail, por exemplo, para enviar mensagens por SMTP e IMAP. Ele vai dizer, ó, configura teu programa assim, aí você vai usar o Sylphid, ele só vai conectar lá no SMTP do Gmail e vai enviar, e aí o Gmail não vai atuar na mensagem, quem atua é o webmail, né? Quebrando e tudo mais. Assina e manda. A mensagem chega na lista imediatamente, aí você manda uma mensagem para os seus advogados pedindo que eles advoguem por você. Simplesmente esses caras vão responder a sua mensagem na lista, dizendo que acompanham o seu trabalho, você tem condições e tudo mais, assinando com a chave deles. Pode ser um só advogado. Só isso. Você diz que concorda com as 3 normas, pede para a CDM, seu advogado advoga. Agora, para finalizar, você abre um bug no sistema, um bug específico, dizendo lá no bug que é um bug para o chaveiro, né? Pedindo assim, adicione fulano de tal ao chaveiro do Debian. Está nessa URL a mensagem que eu mandei, porque fica público lá na lista do Debian em URL, né? E está nessa URL a advocacia. Espera e bem-vindo. Você é ADM. A partir de agora, você pode fazer o upload dos seus próprios pacotes, sem a intervenção de ninguém. O processo de DM é relativamente rápido, geralmente leva em torno de 1 a 2 meses. A gente tem que esperar, basicamente, 2 equipes se movimentarem, né? Uma que vai checar tudo que foi feito e vai pedir a criação, a inserção da sua chave no chaveiro. Esse cara também vai checar a sua chave, se ela está corretamente assinada e tudo mais, e a equipe do chaveiro que vai inserir sua chave. Então, eles trabalham uma vez por mês, pega todas as demandas e faz. Lembrem-se, todos nós somos voluntários, trabalhamos de graça, então cada um no seu tempo. Então, em torno de 1 mês a 2 meses, dependendo, se você der sorte, você já está pegando a corrida, 2 dias, quem sabe, né? Você se torna DM. As orientações completas, eu fiz um resumão e é só isso mesmo, mas para onde eu mando, qual é o endereço de e-mail, tudo, está aqui, ó, nesse local, no wiki do Debian, lá no Debian Maintainer. Tá? Agora vamos ao Debian Developer, o DD. Para se candidatar a DD é interessante você ser DM, mas não precisa. Principalmente quem vai ser non-upload. Non-upload, ele não é DM porque ele não mantém pacotes. Né? Você pode ir direto para o DD, mas é interessante antes você ser o DM. DM é rápido, te dá algum conhecimento também, você viver sozinho. Então, já vi caras que se tornaram DM e 2 meses depois pediram o DD. Foram muito felizes nessa empreitada. E aí, para você se candidatar, você vai nesse site que está aqui, o nmdebian.org, e você seleciona o link Join the NM Process. E lá você vai botar seus dados, é um formulário e vai dizer por que você quer CDD, essa coisa toda. E aí você, de novo, vai ter que ter pelo menos um advogado, eles vão entrar também no sistema e dizer por que você deveria se tornar DD, quais as contribuições que você já tem no Debian. Né? E quando os advogados... Você entrou no sistema, colocou seu nome e o que você quer fazer. Quando o seu advogado for lá e advogar e der o Enter, começou. Começou o processo, é automático. Agora você vai precisar de um AM, que é o Application Manager. É o cara que vai conduzir você em todo o processo, inclusive aplicando as provas e tudo mais, checando dados seus e assim vai. Bom, o AM são DDs que trabalham voluntariamente. Então, de repente, você não tem nenhum AM disponível agora, todos estão aplicando prova, isso acontece. Você vai ter que esperar um pouquinho para um AM ser designado para você. No meu caso, eu esperei exatamente 3 dias. Recentemente, eu estava acompanhando um amigo, ele esperou 4 meses. Não tinha ninguém disponível, todo mundo aplicando prova, já tinha fila e tudo mais. Então, o DD, como tem checagens e tudo mais, ele é um processo mais demorado.
Ele pode levar o processo total, designar M, você responder prova, e checar toda a sua documentação, essa coisa toda, pode demorar até, não é normal tudo isso, mas até 1 ano. Então, vai haver uma verificação dos seus trabalhos no Debian, dos seus pacotes. Tem um determinado momento que o AM vai te mandar um e-mail surpresa falando assim, olhei todos os seus pacotes. Encontrei um probleminha aqui que você pode corrigir, aqui você pode melhorar em tal coisa, mas isso não é impeditivo, ele vai dizer coisas que você pode fazer para melhorar, você vai lá, melhora e tudo, mostra que você tem o conhecimento para fazer o que ele pediu e ponto, sem problema. O DD, todo mundo fala isso, é um momento de você aprender, é um momento que você vai parar, estudar e vai aprender muita coisa, e o AM, ele está mais ali para te ajudar do que te atrapalhar. Vão ser enviadas para vocês algumas provas em inglês, via e-mail, que deverão ser resolvidas por você com a possibilidade de consulta. Será enviada uma prova por vez. Com a boa dedicação, então, você consegue fazer uma prova dedicando 2 horas por dia em até 1 semana. Eu fazia nos fins de semana, pegava, virava direto, pegava um sábado inteiro, mais um pedacinho do domingo e fazia. Às vezes tem uma coisinha ou outra complicada, tira a dúvida com a AM, ele te ajuda. Tem uma coisinha ou outra trabalhosa, aí você vai levar tempo para fazer. Então, você pode sanar dúvidas com o seu AM. No entanto, nenhum DD vai te dar a resposta pronta. Isso também é uma prova, como todo mundo já passou, para entrar oficialmente no projeto. Depende do seu esforço pessoal. Só para vocês terem uma ideia, são as seguintes as provas para o uploading. Tem a PP1, que é de filosofia e procedimentos, a PP2, que é a segunda parte, a Tasks and Skills, que geralmente é em 2 partes, às vezes vem em uma só, e tem alguns trabalhos práticos que são pedidos também, de QA, não mantém o upload, essa coisa toda, e trabalhos práticos de criação de manpage, etc. Quem mantém pacote, essa parte prática do DD Upload, é fácil. Por exemplo, o cara vai querer saber se você sabe criar manpage. Então, ele vai falar assim, eu gostaria de ver se você sabe criar uma manpage. Quero que você crie uma manpage para um pacote que não tenha. Aí ele te diz lá como você acha um pacote. No entanto, se você já criou alguma manpage alguma vez, mostre-me onde está. Você já criou para um pacote seu, você diz, está nessa URL nesse pacote. Ele só te retorna, ok, checado, você não precisa fazer. Você já fez, já provou que sabe. Então, tem algumas facilidades também. Um exemplo de questão da PP1, só para vocês saberem como é, essa é a questão que eu acho mais difícil em todo o processo, é a minha opinião e a opinião de muitos. Ele diz aqui que, num determinado lugar, existem algumas licenças que não são livres, e ele quer que você compare essas licenças com a antiga licença do Graphviz, que também não era livre, tinha um monte de impropriedades, né? E você escolhe aqui, das 5 que tem aqui, você tem que escolher 4, se eu não me engano, está escrito aqui no meio, o tempo está avançado, eu estou correndo, mas aí você vai comparar essas 4 com o Graphviz e dizer o que tem de irregular, essa coisa toda, por que não é livre, levantar tópicos, nesse ponto ele diz tal coisa, nesse ponto ele diz tal. Tem uma das licenças que é pequenininha, mas tem outra que é gigantesca, impressa dá 15 páginas, 10 páginas, sei lá. Essa é a mais trabalhosa, é a que eu mais temia quando eu fiz o meu processo. Mas não é difícil, você tem uma noção de software livre, você conhece a DFSG, você vai colocar seus pontos, com certeza você vai achar algumas coisas, pode ser que você não ache outras, seu AM vai falar, olha, você foi muito bem e tal, eu gostaria que você falasse sobre o tópico, o parágrafo número tal da licença tal, você viu que ali tem uma impropriedade, ele já vai te orientar. E aí você responde a ele, e às vezes, uns 2, 3 e-mails de vai e volta, de check e recheck, ele te dá ok e você passa para a fase seguinte. Como eu digo, depende muito de você querer. Você não precisa ser um super-homem. Um exemplo de questão da Tasks and Skills. Prepare um NMU para um pacote que tem um bug crítico à sua escolha. Então, tem um bug crítico, você vai lá, sana o problema e manda para ele.
e ele vai fazer o upload para você. Vai depender da sua velocidade e vontade de resolver as questões propostas. A média total do processo é de 4 meses a 1 ano. É um processo mais pesado do que o DM, mas, prestem atenção no que eu vou falar, é plenamente execuível por pessoas normais e que saibam empacotar. No caso do non-upload, você não vai ter as partes referentes a empacotamento, você vai ter tasks and skills específicos para a área de non-upload que você está fazendo. Então, se você já mantém pacotes por 2 anos, ou você já é DM há uns 3 meses, alguma coisa assim, em princípio, você tem condições de CDD. Então, não é preciso ser o super-homem, é preciso estudo, vontade e disciplina. Todas as comunicações com a AM vão ser assinadas com a sua chave. E o resultado final, a sua chave vai ser incluída no chaveiro do Debian, na categoria certa, chaveiro não upload, chaveiro upload, e a partir de agora você pode votar, você pode fazer upload, ser sponsor, etc. Como eu falei, é um momento para aprender. E se você gosta do Debian, gosta de desafios, quer ajudar pessoas, faça o DD, pense nisso. Então, comece desde já, para você ter condições de fazer. Como começar do zero? Você vai ter que começar um dia, se você quer. Então, escolha uma área e comece. Tradução, você procura a lista de tradução, empacotamento, e assim vai. 2 opções para você rapidamente aprender empacotamento. Tem o New Maintenance Guide, que é o guia oficial de empacotamento do Debian. Lá ensina passo a passo como você faz um pacote. E tem um trabalho recente que eu fiz, que foram as videoaulas de empacotamento que estão disponíveis nesse endereço aqui. São cerca de 15 horas de aula que mostra o passo a passo de como fazer o empacotamento. Apesar de ajudar, para empacotar você não precisa ser programador. Lembrando, eu não sou. E sou DD Upload. Comece com trabalhos de Quality Assurance, que são os pacotes que estão órfãos, você vai lá, melhora alguma coisinha nele, pede para alguém fazer o upload, esse alguém verifica e faz. A vantagem do QA é que você não precisa zerar os problemas do pacote. Você já está ajudando um pacote órfão, o que você fizer é bem-vindo, então você pode ir aprendendo aos poucos. Para quem gosta de quebra-cabeças, é viciante esse negócio de empacotamento. Tem gente que estudou um fim de semana e conseguiu um sponsor e colocou o seu primeiro pacote no Debian, tudo em 48 horas. Levanta o braço aí, quem está nessa situação. Kanashiro, Giovanni, fui sponsor deles, estudaram um fim de semana. Ele me procurou pela web, ele me viu ao vivo, eu dei as dicas. Isso foi sábado e domingo. Segundo, o pacote dele estava no Debian. Muito bem feito, por sinal. Alguém na plateia já mantém pacotes, além deles? Tem ali o pane água, levanta o braço aí, o time. Os DDs lá atrás, né? Vários pacotes. Inclusive, os 2 lá atrás, o Cascardo e o Metal, mantém aí o Jabber BR, né? Que eu uso. Aqui algumas estatísticas rápidas. Hoje nós temos no Unstable cerca de 46.150 pacotes. DMs no Debian, 212, DD Upload, 762. Esses dados eu peguei direto no chaveiro, contando quantas pessoas tinha dentro dos chaveiros. E DD Não Upload, 14. O DD Não Upload é uma categoria recente, por isso tem pouca gente. O DM também é recente, só que o Não Upload é mais recente ainda. Pessoas espalhadas pelo mundo que ajudam, ou seja, submetendo bugs, traduzindo, empacotando e subindo via sponsor e tudo mais. Milhares de pessoas. Não tem como contar essas pessoas, mas são milhares. Conclusão. O Debian é um projeto aberto para quem quiser colaborar. Há degraus para quem gosta de desafios e quer se envolver cada vez mais, que é justamente você se tornar DM, se tornar DD. São degraus que você pode galgar, né, e vão te dar muito prazer.
Seja DM ou seja DD, o Debian precisa de você. Ficou bonito, né? Eu acho que eu estava muito inspirado nessa hora, sabe? O Debian precisa de você. Nós somos uma sociedade, uma comunidade de trabalho colaborativo. Nós doamos amor. Nós viramos madrugadas e fins de semana por amor. Precisa de gente cada vez mais fazendo isso. Então venham, não tenham medo. O próximo encontro, a próxima palestra minha também, eu vou falar como é que se faz empacotamento no Debian. Eu estourei ou tem algum tempo? Posso seguir? Não? Tem 8 minutos para as 3 horas. Tá. Então, como a próxima palestra é minha, não vai ter que trocar o palestrante, quem quiser ficar aqui não vai sair para outra palestra. Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Alguém deseja perguntar alguma coisa sobre os processos, sobre a vida? A palestra está disponível nesse endereço, para quem quiser, né? Alguma pergunta? Ok. Obrigado, então. Até daqui a 5, 6 minutos.